Disciplina positiva. Todo mundo que transita aí nesse universo de maternidade, paternidade, criação de filhos, que consome conteúdos relacionados a isso, né? Acompanha influencers, já ouviu falar desse termo, dessa técnica de criação de filhos e tem alguma opinião sobre esse assunto. Algumas pessoas amam, acham assim que é a melhor forma de se criar, de se educar crianças, a maneira mais amorosa, a melhor maneira, e outras pessoas questionam se é uma coisa possível, se não é uma coisa muito fora da realidade. Então, eu acabei de ler este livro, Disciplina Positiva para Crianças de 3 a 6 anos, Como Criar Filhos Independentes e Felizes, e resolvi compartilhar aqui as minhas impressões, porque eu sempre observo na minha clínica questões relacionadas a esses manuais sobre parentalidade e as dificuldades de se aplicar, sentimentos de culpa. Então, resolvi compartilhar aqui. Bom, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Becker, sou psicóloga, doutora em psicologia clínica e pesquiso na área de psicanálise, feminilidade, maternidade, feminismos, então esse é meu campo de interesse. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só me seguir lá no meu Instagram, vou deixar ele linkado aqui na descrição desse vídeo. Bom, quando eu tava lendo esse livro, eu postei nos meus stories e surgiram várias dúvidas, né? Abri uma caixinha de perguntas que eu vou responder aqui. Vou falar algumas perguntas que eu vou responder. A Paula, eu tô olhando aqui que eu anotei, tá, gente? E de vez em quando eu dou uma olhadinha pra cima, porque atrás tem alguns tópicos que eu coloquei pra não me perder muito, porque eu sou uma pessoa que começa a abrir vários hiperlinks para fora do assunto e vou fugindo. E esse é meu primeiro vídeo, então eu tô um pouquinho assim nervosa, então deem um desconto, tá? Bom, a Paula lá no meu Insta perguntou qual seria a mensagem mais importante do livro. A Manu fez uma observação, ela falou assim: tenho a impressão que algumas pessoas exageram nas metodologias e esquecem da importância do não. Então eu vou responder e vou comentar esses comentários, tá? A Juliana perguntou se eu sinto que é uma coisa possível ou se eu fiquei com a impressão de que é uma coisa muito utópica. E a Isa perguntou se talvez para conseguir aplicar a disciplina positiva, os pais precisariam ser assim independentes e felizes. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas perguntas, tá? Bom, só para fazer uma introdução, esse livro eu considero sim como um gênero de autoajuda. Ele tem mais de 300 páginas, 340 páginas, e eu achei a leitura muito cansativa, muito repetitiva. Quando eu postei no story, eu até coloquei isso, eu falei, nossa, essa leitura tá arrastada, mas eu vou me esforçar para terminar, porque eu sou dessas pessoas que não consigo abandonar um livro pela metade, ou se não tiver jeito mesmo eu abandono, eu fico me sentindo um pouco mal, como se eu tivesse que cumprir, né, aquilo. Então fui até o fim e foi bom para eu poder compartilhar aqui minhas impressões com vocês. Então ele apresenta as bases da disciplina positiva, né, os conceitos fundamentais, e depois traz alguns perfis de criança, né, perfis psicológicos de crianças, e algumas situações muito comuns nessa faixa etária dos 3 aos 6 anos. Por exemplo, a criança demanda muita atenção, a criança tem comportamentos agressivos, assim, que parece que tá querendo, que ficou com raiva, quer se vingar. Então, por exemplo, os pais proíbem de fazer alguma coisa, ela reage com mais agressividade, ou o contrário, a criança que é muito fechada, que tem dificuldade em socializar. Enfim, traz lá uma tabela com algumas situações e coloca algumas possíveis soluções, né? Umas possíveis formas dos pais responderem aquele comportamento para ajudar a criança a se desenvolver de um jeito melhor. O que acontece que eu achei repetitivo no livro é que ele tem esse quadro, o que eu tenho uma certa crítica a isso, porque pode tender a um reducionismo, né? Dependendo de como a pessoa lê. Mas enfim, mas ele também é útil, assim, em certos pontos. E depois eles ficam dando exemplos em vários contextos diferentes. Mas a situação, o sentimento da criança é o mesmo e a dica de como lidar é a mesma. Então isso eu achei muito repetitivo. Talvez seja uma forma de reforçar o conteúdo,
O que eu acho válido, mas é uma técnica, né? Alguns livros fazem isso, mas eu não gostei. Achei demais. Bom, de modo geral, o que eu achei do livro, do conteúdo do livro? Eu achei ele bem útil, não como um modelo de criação rígido ou como um modelo, nossa, agora eu vou ser uma mãe de disciplina positiva, né? Esse é o caminho que eu vou seguir para educar minha filha. Abrindo parênteses, eu sou mãe de uma menininha de quase 4 anos, o nome dela é Melissa. Até vou trazer um exemplo que eu tive, uma situação que aconteceu com ela. Mas eu achei ele interessante para algumas situações pontuais, principalmente aquelas situações em que eu acho que muitas mães e pais podem se identificar aqui, estão com menos paciência e a criança está com comportamentos que testam ainda mais a nossa paciência. Porque o livro me lembrou de sempre olhar a situação caótica, né, que é uma situação de birra, uma situação de mais estresse, de olhar a situação pela perspectiva da criança. Então isso me ajuda a ficar mais empática com ela e me ajuda a ficar mais calma, a ficar menos estressada, a ficar menos impaciente. Bom, eu vou contar uma situação que aconteceu aqui na minha casa essa semana para exemplificar isso que eu falei de olhar as coisas, o quanto que olhar a situação pela perspectiva da criança ajuda a gente, o adulto que está lidando com a situação, a se acalmar. Não só os pais, né? A gente fala muito de pais, mas os cuidados com uma criança vai muito além do pai e da mãe. Então, era de noite, a Melissa não queria jantar. Eu não obrigo a comer, então tudo bem, né? Mas eu estava no meu momento de jantar. Só que ela não estava muito disposta a esperar. Ela queria brincar comigo. Então eu expliquei que não, que a mamãe ia jantar primeiro, que depois eu ia brincar com ela. Isso foi causando nela um começo de birra, foi ficando irritada, então eu tirei ela do ambiente, fui com ela pro quarto, expliquei novamente que eu não iria brincar com ela naquele momento, mas ela começou a se descontrolar e aí veio a birra de vez, começou a gritar, começou a tacar todos os brinquedos do cesto no chão, na parede, tirar todos os livrinhos tem um suporte assim com os livrinhos, tirar todos os livrinhos e tacar no chão. Naquele momento eu comecei a sentir uma frustração, uma raiva, uma impaciência, porque eu tava cansada, já era fim do dia também. Eu queria jantar, mas antes de eu ter uma explosão com ela, que é o que pode acontecer numa situação dessa, de gritar com ela, de subir o tom e tentar ganhar dela pela autoridade ou pelo grito, eu parei e tentei entender aquela situação pela perspectiva dela. Me questionei, o que é isso que ela tá sentindo tacando esses brinquedos na parede? Então eu falei pra ela, e nomeei pra ela. Eu falei, filha, o que você tá sentindo? Você tá com raiva? Dela concordou que sim. Eu falei, eu entendo que você tá com raiva, porque você tá frustrada, porque você queria brincar, você tá com saudade da mamãe. Quando ela falou que tava com raiva, na hora eu percebi que ela tinha ficado o dia todo longe de mim. Ela queria ter um momento ali comigo, queria se conectar comigo, mas eu não estava disponível também. Então isso deixou ela muito frustrada. Eu falei, mas vem aqui me dar um abraço. Eu criei uma conexão ali, 5 minutos. Né? Fiquei com ela abraçada, e aí ela se acalmou, porque eu criei essa conexão que eu percebi que ela estava querendo quando ela estava me chamando para brincar. Então, assim, resumidamente, essa é uma situação que a disciplina positiva me ajudou, não só pelo bem-estar da criança, né, mas também pro meu próprio, porque olhar as coisas pela perspectiva dela me deixou mais calma, me deixou menos irritada, me deixou mais empática aos sentimentos dela. Então, isso eu achei muito legal no livro. O que eu acho que tem de problema no livro é ver ele como um modelo, né, milagroso, assim, uma coisa que deve ser aplicada, todo mundo tem que aplicar integralmente a disciplina positiva na criação dos seus filhos, como a forma correta de educar. E eu acho isso um problema porque uma técnica, um modelo que alguém criou, nunca vai caber na sua vida, nunca vai caber na sua relação com o seu filho. Apesar de que o livro ele pode vender isso um pouco sim, né? De que todos os pais podem e devem implementar isso. Então, eu acho que isso pode criar alguns problemas, como gerar, por exemplo, um sentimento de culpa dos pais, um sentimento de incapacidade,
Então, acho que essa é a minha crítica. E aí, o que eu acho importante? Sempre que a gente for ler um livro, a gente lê ele dessa forma. Isso serve para minha vida, isso não serve para minha vida, né? Tem esse olhar mais crítico. Então, agora eu vou responder as perguntas rapidamente, são 4 perguntinhas. A Paula me perguntou qual a mensagem mais importante do livro. O que eu tirei de mais importante do livro é que as crianças devem ser respeitadas, devem ser tratadas com dignidade. Não é porque elas precisam sim ser conduzidas nesse processo de desenvolvimento delas, de desenvolvimento social, moral. Não é porque elas precisam de uma condução que elas devem ser tratadas sem respeito. Por exemplo, um exercício interessante é você se perguntar se você faria isso que você está fazendo com a sua criança com um adulto. Né? Você gritaria com um adulto? Você obrigaria esse adulto a comer? Você bateria nessa pessoa porque ela teve um comportamento que você não gostou? Porque a gente tende a enxergar um outro adulto com um pouco mais de respeito. E a criança, é comum as pessoas não identificarem esse limite do respeito. Então, acho que isso é a mensagem mais importante do livro. A Manu fez esse comentário, né, que ela tem a impressão que algumas pessoas exageram na metodologia e esquecem da importância do não. Eu concordo, sim. Acho que esse é um risco, sim, da disciplina positiva, mas principalmente se a pessoa não se aprofunda. Principalmente se ela adota o que ela acompanha pelas redes sociais. Porque nas redes sociais não vai ter já a interpretação de uma outra pessoa, como aquela outra pessoa tá passando, assim como eu tô fazendo aqui. Eu tô compartilhando, não é exatamente o que tá no livro, né? Eu tô compartilhando a minha percepção, as minhas impressões. E isso todo mundo faz. Ninguém que se propõe a fazer uma resenha de um livro ou a trazer um conteúdo na internet consegue passar isso sem passar pela sua própria subjetividade. Então, eu acho que quando passa pela subjetividade do outro, existe uma chance dessa pessoa passar de uma maneira idealizada, que pode dar margem para isso. Então, por isso, novamente, mais importante fazer uma leitura crítica. A Juliana perguntou se eu achava que a disciplina positiva, se eu fiquei com a impressão, lendo o livro, de que é algo utópico ou algo possível. E acho que de certa forma eu já respondi, mas eu acho que é algo possível se a gente entender que não é para adotar. Não é que não é. Se a gente entender que não precisa adotar aquilo como um modelo totalmente, né? Se a gente lê e vê o que nos serve, o que não condiz com a nossa realidade. E a Isa perguntou se para isso os pais precisam ser independentes e felizes. Eu achei muito curiosa essa pergunta, porque eu acho que isso entra nessa idealização que a gente faz da disciplina positiva, idealização da relação de parentalidade, né, idealização das relações de pais com filhos. Eu acho que não, até porque não existem pessoas totalmente felizes e independentes, mas exige sim uma certa maturidade emocional para a gente ir conseguindo, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, no meio da situação caótica, parar, não ser dominado pelas emoções, né? Parar e tentar entender o que está acontecendo pela perspectiva da criança, né? Um exemplo. Então, é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Quem tem interesse em conhecer um pouco mais, ou quem tem interesse em ler sobre disciplina positiva, tem muitos livros. Além desse livro aqui, eu também comprei, porque eu sou dessas pessoas que quando começa a ler um assunto, eu quero virar especialista naquilo, né? Não consigo só pegar mais ou menos. Já comprei outro, comprei 2 juntos. Então eu li esse. Esse aqui eu nem abri o plástico ainda, que é Disciplina Positiva para Pais Ocupados, Como Equilibrar a Vida Profissional e Criação de Filhos. Vamos ver, ele não é tão pequeno também, talvez ele seja bem repetitivo, agora que eu já li esse aqui, aprofundei nesse daqui. Mas se vocês tiverem interesse, eu também posso trazer a resenha desse. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Deixe seus comentários pra gente poder continuar essa discussão na caixa de comentários.